Abra sua Bíblia comigo. Velório, hoje às 15 horas. Das 11 às 15 horas, cemitério Vila Formosa. O velório da mãe da Andréia. Das 11 até as 15 horas, nós vamos passar por lá no cemitério da Vila Formosa. 11 às 15 horas. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 16. Nós vamos dar uma passeadinha aqui no Velho Testamento. Aqueles que me ouviram na live essa semana, eu fiz uma introdução ali. E eu queria tocar nesse assunto com você nesta manhã. Espírito Santo de Deus, toma a tua palavra nesta manhã e descortina, revela aos nossos corações. Para que ela seja como profecia para todos nós aqui hoje, trazendo consolo, trazendo encorajamento, trazendo edificação, em nome de Jesus. Que ninguém se sinta excluído do teu ensino nesta manhã. Que todos nós sejamos contemplados, Senhor, com esta advertência séria que nos faz a tua palavra, porque nós queremos viver melhores, nós queremos ser melhores e nós queremos agradar o teu coração em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 16. A palavra de Deus nos registra aqui um momento muito específico em que o povo de Israel já havia saído do Egito, retirado do Egito pela mão forte do Senhor, e eles estavam a caminho da promessa que Deus havia feito para eles. Eles estavam numa situação de escravidão aqui, havia uma promessa lá na frente, eles estavam no meio desse processo. Cuidado com os meios de processo. Os meios de processo são os momentos onde somos testados, onde somos provados. No início do processo a gente não percebe muita coisa. Mas conforme o processo vai acontecendo, você fala, pô, espera um pouquinho. Está surgindo uma necessidade aqui. Eu estou vislumbrando que eu vou ter que encarar uma situação aqui para chegar lá. Mas quando você está no meio do processo, você corre, é o momento que você mais corre riscos. Vou fazer uma ilustração aqui. Quando você está no começo do processo, o presente seu está aqui, o futuro seu está lá. O que é o processo? É um momento de dificuldade. Surge alguma coisa. Você nunca pensa que aquilo vai durar muito tempo. Nós sempre achamos que os processos da nossa vida serão assim. Ainda mais se somos crentes. A gente ora e fala assim, bom, já orei, agora vai estar resolvido. Só que nós não temos noção do tempo que vai levar esse processo para você sair do outro lado. Então, no início do processo, sempre você acha que vai ser rápido. Aí as coisas vão acontecendo. O processo vai andando, vai andando, andando. Quando você chega no meio do processo, você já está com a língua de fora. Aí é o momento do teste. Porque você fala assim, pô, está demorando demais. Aqui no meio do processo, é onde Satanás vem com toda a força para bombardear você. Para colocar em dúvida a sua fé. Para colocar em xeque a sua relação com Deus.
porque começa a demorar mais do que você esperava. E no meio do processo é onde eu e você corremos o risco de murmurar. E eu tenho pensado nisto, estou muito antenado nessa questão. E para mim, uma das coisas que mais entristecem o coração do pai é a nossa murmuração. A murmuração, ela agride o coração do nosso pai. Enquanto eu pensava nisso ontem, eu fiquei imaginando. Imagine você que é pai ou mãe, que faz tudo o que pode e o que não pode para os seus filhos. Você dá aos seus filhos coisas que você nunca teve condições de ter. Vou dar um exemplo corriqueiro. Talvez você, como eu, sempre estudou numa escola pública horrorosa. Aquelas lousa verde, aquele giz, sabe? Nada de tecnologia. Cadeira tudo lascada. Você tinha que escolher uma cadeira boa para que senão machucava suas costas, que era tudo madeira velha, lascada assim. Madeira dura. Não tinha almofadinha, nada como tem essas cadeiras hoje. Não era ergométricas. Hoje, se colocar uma cadeira não ergométrica aqui no Comuna Kids, Jesus amado. Então tem que ter toda uma ergonometria, porque senão pode dar uma tendinite, aí lascou, você vai receber um processo. Então você estudou numa escola que tinha briga na entrada, no meio do intervalo e depois no final também. A turma marca, lá nos colégios que estudavam, marcava, a briga era agendada. Aí você ganha uma condição de vida, você prospera na vida e fala assim, jamais vou colocar meu filho numa escola assim. Vou buscar a melhor escola aqui do Clabim, da Vila Mariana, e vai. E aí você paga uma grana. Você ia a pé para a escola, de bicicleta, hoje você leva o seu filho, você paga Uber. Ele não sabe o que é sofrer. Você não permite. Aí, no meio dessa caminhada, você pega seu filho murmurando. Mal sabe ele que você está dando o que você não teve para que ele tivesse esse benefício hoje. Como é que você se sente? Como é que você se sente? Seu filho ou sua filha frustrada, com problema de ansiedade, porque eles não conseguiram ir para a Disney, tem 15 anos já, e não passaram um mês na Disney. E você nem na cidade da criança, São Bernardo, ia. E ele reclamando, todo mundo vai lá na escola, pai. A murmuração, a reclamação, ela agride o pai. Eu nunca pensei que isso era um assunto tão sério. E hoje eu quero deixar você muito desconfortável nesse sermão. Porque o Charles Spurgeon diz que o verdadeiro sermão, ele consola os desesperados e tira do conforto aqueles que estão acomodados. Então a murmuração é algo que agride o coração do pai e distorce a nossa memória. Ela desconfigura a sua memória. O texto vai provar isso aqui. Êxodo capítulo 16. A comunidade de Israel, ainda bem que não é a comunidade da Graça Zona Sul, né? De Israel.
Aquela comunidade lá do Rio de Janeiro que tem no morro lá, né, Rafa? Sabia que tem uma comunidade, tinha uns crentes lá no morro que... Bom, essa é a história para lá. Vai procurar no Google depois. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês, 15 dias depois, após a saída do Egito. Presta atenção. 15 dias depois que eles saíram do Egito. Eles pararam nesse lugar aí. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e de Arão. 15 dias depois de serem libertos, de serem livrados da escravidão, toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra quem? Ah, bom, não foi contra Deus. Contra o líder, tudo bem. Vamos ver se está tudo bem mesmo. E olha o que eles disseram. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Eu sou infeliz hoje, eles estavam dizendo, porque legal mesmo é se o Senhor tivesse nos matado no Egito. Nós teríamos maior lucro. Lamentavam-se. Lá, nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora, vocês, acusando Moisés e Arão, vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. A murmuração distorce a nossa memória. Diga isso comigo, por favor. A murmuração. Quem tirou eles do Egito? Quem tirou? O Senhor. Tirou por quê? Porque eles estavam numa situação precaríssima. E tirou porque eles clamaram ao Senhor dioturnamente para que fossem livrados do Egito. Mas a murmuração distorce a memória. Porque eles, neste momento, eles, para não culpar a Deus, poupar a Deus, porque eles sabiam que aqui a briga era maior, eles culparam o líder. Que Deus havia colocado ali. Para tirá-los do Egito. Vamos lá, Êxodo capítulo 1 agora. Romanos 15:4, quando você chega lá no Êxodo 1, Romanos 15:4, eu sempre me lembro dele porque ele dá o contraponto do Novo e Velho Testamento para mim. Ele abre uma janela assim. Romanos 15:4 diz o seguinte: tudo o que antes foi escrito, tudo que foi outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que está escrito no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino. Tudo está registrado lá para nós olharmos para trás e falar, espera um pouquinho, isso aqui eu não devo fazer. Isso aqui desagrada a Deus. Isso aqui agride a Deus. Êxodo capítulo 1. Os israelitas no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó. Cada um com sua família. Lembra que, só para contextualizar você aqui, José foi vendido como escravo, foi lá, cumpriu um propósito, 13 anos de escravidão, 13 anos de perrengue lá dos 17 aos 30. Aos 30 ele se torna o primeiro-ministro do Egito. Deus cumpre a sua promessa. E um detalhe, você não vai ver José murmurando. Presta atenção. Eu não fui buscar fundo, mas está me vindo aqui, do que eu conheço a história de José, não lembro, pode ser que
tenha acontecido, mas eu não lembro dele ter murmurado, reclamado. Foi vendido com escravo, tomou pau para todo lado, 13 anos de processo, e ele, quietinho. Só ele e Deus, olhando para o sonho de Deus, colocando na mente dele o que Deus falou e trazendo a memória o tempo todo, e ele não murmurou. Deus o colocou como primeiro-ministro no Egito, para ele salvar o povo dele e todas as nações, como já ouvimos aqui outras vezes. Então, aqui mudaram para o Egito, se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gate e Azer. Ao todo desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que lá já estava. Com o tempo, José e seus irmãos morreram. E toda aquela geração chegou ao fim. Mas os seus descendentes israelitas tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. Isso aqui me chama a atenção também. Quando eles foram libertos, quando foram aquele momento de opulência, de prosperidade, de honra e tal, eles talvez pensavam assim, isso aqui vai ser eterno. Como vão se esquecer de José? Quem fez José? Se esqueceram. O outro faraó que entrou não sabia nem quem era José. E aí o pau quebrou de novo. O rei, verso 9, disse ao povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos, houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom, Ramsés, 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Olha do que é que eles se esqueceram. Da opressão e da escravidão que viveram lá. Eles se esqueceram. Por quê? Porque a murmuração distorce a nossa memória. Verso 14. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-as a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Capítulo 3, versículo 7. Deus, neste ínterim, só para não ficar lendo e gastar muito tempo aqui, você pode ler depois. Neste ínterim, o que Deus faz? Deus levanta o libertador. Moisés. O faraó meteu uma lei ali para todo mundo matar todas as crianças. Aquela história de Moisés sendo colocado no rio Nilo ali, e ele foi poupado. Poupado, foi criado na casa de Faraó. No meio dos egípcios. E aí, passa-se esse capítulo 2 todo, né? E aí acontece que ele foge. Acontece lá um episódio com 2 caras lá, ele foge para o deserto. E no deserto Deus o encontra. Capítulo 3, versículo 1. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian.
Ele levou o rebanho para o deserto, para o Monte Sinai, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome um arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximando para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés. Já pensou? Está olhando um arbusto jogando fogo, seu nome? Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Senhor, Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Verso 7, atenção. Então o Senhor lhe diz: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, heveus e jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, eu o envio a Faraó, você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Tudo isso acontece, eles saem do Egito, 15 dias depois. Cadê Canaã? Cadê a terra que manda leite e mel? Cadê a promessa? Cadê? Esse Moisés e Arão, nós estamos no meio desse deserto, eles não sabem, e começou a murmuração. E a murmuração, a Bíblia diz que toda a comunidade foi infectada com aquilo. Mas eu tenho certeza que não começou com todos ao mesmo tempo. Começou com um aqui, que falou no ouvido do outro, o outro falou no ouvido do outro, e foi disseminando aquilo, de repente contaminou todo mundo. E eles se esqueceram de quem eles eram, a condição que estavam, porque a murmuração, a reclamação fará isto com todos nós. A Bíblia diz que quando nós nos entregamos à murmuração, nossa percepção do passado se torna seletiva e distorcida. Quando você se entrega à murmuração, a sua percepção do passado é distorcida e seletiva. É distorcido o que aconteceu, você não se lembra do que falou, porque a murmuração começa a criar uma barreira. Começa a construir uma muralha. E como a murmuração ofende a Deus, agride a Deus, ela glorifica Satanás. Porque Salmo 22:3 diz que no meio dos louvores Deus habita. E se Deus habita no meio dos louvores, quem habita no meio da murmuração? Satanás. A murmuração é para Satanás o que o louvor é para Deus. Enquanto o louvor engrandece a Deus, faz com que a presença de Deus se manifeste. Você pode reparar, o culto está normal, não está? Está tudo normal, tomando café, conversa e tal. A hora que entra aqui dentro e começamos a louvar, o ambiente muda. Você está na sua casa e está tenso, ao invés de você botar num telejornal para mostrar desgraça, põe lá no YouTube 1 hora de louvor com alguém lá e deixa lá, aquele ambiente vai mudando. Porque o louvor,
O louvor é para Deus como a murmuração é para o diabo. Quando o louvor atrai a presença de Deus, a murmuração atrai a presença de Satanás. E a sua visão começa a ficar distorcida. Você começa a lembrar, ele começa a te lembrar de tudo o que ele fez e do que Deus não fez. Ele começa a distorcer a sua perspectiva. Está demorando. Cadê esse Deus? Culpado é o Osmar. Eu sou o Moisés da vez aqui. Faça-me criticar. Difícil é ser eu. Como diria um amigo meu. Então, esse povo, volte lá para o 16 de novo. Toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés. E olha o que eles disseram. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado. Se eles estão dizendo que é o Senhor, porque eles têm consciência, uma consciênciazinha de que foi o Senhor que estava por trás de tudo aquilo. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne, comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram até o deserto para matar de fome. Verso 4. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. No sexto dia, quando recolher o alimento e o prepararem, haverá o dobro do que o normal. A reclamação era tão direta contra Deus que Deus interviu. Moisés e Arão não fizeram nada. Eles não brigaram, não reclamaram, não foram para cima dos caras, não jogaram na cara deles, nunca argumentaram, não questionaram, não falaram assim, vocês estão colocando a culpa em nós? Foi Deus, você não lembra? Não falaram nada. Não falaram nada. Deus interviu. Porque a murmuração fere o coração de Deus. O povo se esqueceu que vivia como escravo e debaixo de opressão severa, como vimos lá no capítulo 1. Começou a lembrar, ó a distorção, ao invés de lembrar do que era escravo e saíram, eles lembraram da comida. Olha como a murmuração distorce. Como se fosse sinal de prosperidade, ignorando o contexto do sofrimento. A queixa fez parecer que o Egito era melhor que a liberdade que Deus estava lhes dando. Olha como a murmuração distorce a realidade das coisas. Abra comigo agora o Salmo 78. Esse é forte também. Vamos sair daqui transformado hoje. Pergunta para o seu irmão, Deus está falando com você? Pergunta para ele do seu lado aí. Deus está falando alguma coisa com você aí? Fala comigo, tá. Salmo 78. Você não se importa de eu ler Bíblia bastante hoje não, né? Não, né? Tá tudo bem. Vocês não vão murmurar não por causa disso. Ah, bom. Vou aproveitar então. Salmo 78, versículo 1. Ó meu povo, ouça as minhas instruções. Abra os ouvidos para o que te direi. Pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado. Histórias que ouvimos e conhecemos, que os nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte, às vindouras gerações,
os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Ah, se eu e você, no meio do processo, ao invés de nós ficarmos reclamando, nós nos lembrássemos dos feitos e maravilhas que o Senhor fez. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tem duas coisas na Bíblia, e isso já me deixou confuso, um pouco confuso certa vez. Há versículos na Bíblia que dizem assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Não tem esse texto? Isaías 43, 18 não diz isso? Não vos lembreis das coisas passadas, nem parem para considerar as antigas. A NVI diz assim: não, esqueça o que se foi, não viva no passado. Mas aí o Salmo 103, de 1 a 3, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ora, é para esquecer ou não é para não esquecer? O que é para fazer então? Como é que é? Exatamente. Então o que é que você não tem que dar atenção? Aos feitos do diabo. Vou ser bem rasgado assim. Mas você não deve se esquecer dos feitos de Deus. Não deve. E outra coisa, nós como pais temos a obrigação de contar aos nossos filhos dos louvores do Senhor e das maravilhas que Ele fez. Porque quando você começar, no meio do processo, está no meio do processo aqui, ao invés de você voltar para trás, olhar para trás e ver os feitos de Satanás, você se lembrar dos feitos de Deus, esse meio do processo vai ficar uma delícia. Você vai falar: o quê? Por que eu estou me preocupando? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou nervoso? Por que essa síndrome do pânico está querendo me pegar? Por que essa depressão? Se Deus fez tudo o que Ele fez na minha vida, quando eu não o conhecia como eu conheço hoje, imagine o que Ele pode fazer hoje. E aí você vai dizer assim: eu não tenho motivos para duvidar de Deus. Ó minha alma, você vai voltar-se para si mesmo e vai dizer assim, como Davi fez no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça, minha alma. Você vai olhar no espelho e vai dizer assim: não se esqueça, Osmar, não se esqueça. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa, perdoou e perdoará todas as suas iniquidades. É Ele que sara todas as suas enfermidades. Lembra do que você já passou lá? Lembra do nódulo que apareceu no mediastino da Nice em 92? Eu curei ou não curei? Curou, Senhor. Lembra do câncer que apareceu em 2012? Eu curei ou não curei? Curou, Senhor. O meu coração enche de fé e não de preocupação. Aí você vai nadar de braçada até o seu futuro. É isso que o Salmo 78 está dizendo. Não esconderemos essas verdades dos nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Você precisa sentar com seus filhos e contar dos feitos de Deus, as maravilhas que Ele realizou na sua vida. Apareceu um problema na sua casa, você assim: filho, não vamos nos preocupar, sabe por quê? Lá atrás, no ano de 1992, no ano de 2012, no ano de 2014... Deixa eu te contar uma história aqui. Nós passamos uma situação dessa aqui. Nós passamos uma situação muito pior que essa. E o Senhor nos livrou. E Ele vai nos livrar agora. Versículo 5. Pois Ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó, deu a sua lei a Israel, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte os filhos ainda por nascer a conhecesse. E eles, por sua vez, a ensinarão aos seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus.
não esquecer os seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. E aí então o salmista dá uma pausa aqui para contar uma história. Então, para dar uma melhoradinha nesse monitor para mim aqui, eu estou gritando, estou empolgado. Versículo 9, ele começa a se lembrar aqui dos guerreiros de Efraim, dizendo o seguinte, olha, os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. O salmista está lembrando de uma situação em que havia uma galera que eram guerreiros, preparados. Agora sim, agora veio forte. Maravilha. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, eram pessoas treinadas, capacitadas, deram meia volta e fugiram do dia da batalha. Por que é que eles fugiram no meio da batalha? Tem 3 motivos aqui na continuação do texto. Vamos ver. Primeiro, não cumpriram a aliança de Deus. Segundo, não quiseram viver de acordo com a sua lei. Terceiro, você pode ler, por favor? Esqueceram o que ele havia feito. Não cumpriram a aliança que Deus havia feito. Não quiseram viver de acordo com a lei. E se esqueceram dos feitos de Deus. Todas as vezes que você se esquecer dos feitos de Deus, você vai fugir das batalhas. Você vai amarelar na hora das batalhas. Batalha foi feita para ser encarada. Luta foi feita para ser encarada, de frente. Por isso que a armadura de Deus não tem proteção nas costas. Porque se previa e se prevê que quando você está numa batalha, você só vai para frente. Quem protege as suas costas é o seu amigo que está atrás. É capacete da salvação, é espada do Espírito, é escudo da fé, é cinturão, é tudo para frente. Porque pressupõe que a batalha você vai para frente. E você vai recuar. E você vai fugir de todas as batalhas quando você se esquecer dos feitos de Deus, se esquecer da aliança e se esquecer da lei. É tudo que o diabo luta para fazer na sua vida. Tudo. Não levar você a cumprir a aliança e fazer você esquecer da lei. E o que isso significa? Não guardar a lei, ou melhor, não guardar a aliança significa é você não ser fiel ao compromisso estabelecido com Deus. Você concorda que Deus é sempre fiel? Ele é fiel. O problema não é ele, o problema somos nós. Então, os filhos de Efraim correram da batalha porque eles não foram fiéis à aliança que estabeleceram com Deus e Deus com eles. Eles foram infiéis. Os infiéis não têm coragem de enfrentar inimigo nenhum. Os infiéis, eles sabem que eles são vulneráveis.
Os infiéis, eles sabem que eles estão desprotegidos de Deus. Os infiéis sabem que Deus não irá protegê-los, não vai lutar as lutas deles. E aqueles que não guardam a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, não terão com que lutar. Você vai começar a argumentar na sua força, nas suas palavras, no seu jeito. E do seu jeito não funciona. Mas quando você é fiel, quando você está vivendo debaixo de uma aliança com Deus, guardando a sua palavra, você não vai se esquecer dos feitos de Deus e, portanto, você vai encarar as lutas de frente. Como Davi fez com Golias. Aqueles caras todos deviam. Aqueles caras todos tinham vida comprometida. Eles não tinham segurança. Porque quando você está vivendo longe de Deus, e vivendo em pecado, vivendo em mentira, vivendo em profanação, vivendo fora do propósito de Deus, você sabe que você está fora da cobertura de Deus. Você sabe. E aí você se sente inseguro. Mas quando você está guardando a aliança, guardando a palavra, cheio da palavra, você não vai se esquecer dos feitos de Deus e você vai encarar todo e qualquer inimigo que se prostrar diante de você. E você vai dizer, vocês virão por um caminho, mas vocês vão fugir por 7 caminhos. Vocês vão dizer como Davi cantou lá no 2 Samuel 18 e Salmo 22, se não me engano. Salmo 18 e 2 Samuel 22. Persegui os meus inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. Porque o Senhor é a minha fortaleza, a minha força, o Senhor é que perfeitamente desembaraça o meu caminho. Mas como é que alguém que está vivendo uma vida no pecado, na mentira, no engano, escondendo as coisas da mulher, escondendo dos filhos, escondendo, a sua vida não pode ser exposta. Na mentira, no engano. Como é que você vai se sentir protegido? Você vai virar as costas e fugir mesmo. Aliás, é o melhor que você faz. Mas o melhor que você deve fazer é consertar sua vida com Deus hoje. Porque a Bíblia diz, Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que ao confessa e abandona alcança a misericórdia. Os filhos de Efraim se acovardaram, porque não guardaram aliança com Deus, não andaram segundo a lei e se esqueceram dos feitos de Deus. Viraram as costas e saíram correndo. Eles se esqueceram. Porque guardar aliança com Deus envolve obediência, confiança plena. E o texto diz que eles esqueceram da aliança com Deus e nesse momento eles perderam o senso de identidade e propósito espiritual. Perderam o senso de identidade. Porque quando você está debaixo de uma aliança com Deus, você sabe quem você é. Vem o problema, você fala, pera um pouquinho, eu sou filho. Tiago, eu sou filho. Acontece um problema com o seu filho, você fala assim, Senhor, é a tua herança. Senhor, está fora do meu controle. É a tua herança. O Senhor não vai fazer nada pela tua herança? Você está vivendo debaixo de uma aliança com Deus. Você tem senso de propósito, identidade clara. Como Davi teve.
Ele virou para os caras e falou assim, vocês não vão fazer nada, não? O que é esse incircunciso aí que está dia após dia gritando arrogância aqui? Vocês não vão fazer nada? Porque ele não era guerreiro. Ele era office boy. Ele trabalhava no iFood lá de Israel, levando comida para os outros. Não, o tamanho dele. Porque quando você está fora da aliança com Deus, o problema vira um gigante para você. Mas quando você está em Deus, você olha o problema daqui, ó. Davi olhou na posição espiritual que ele vivia. É aquele cara lá? Vocês não vão fazer nada. Não. Quantos dias está aí já? 40 dias Golias estava ali naquele vale de Escol. 40 dias. Desafiando e zombando do povo de Deus e de Deus. Davi falou assim, tá. Vou lá. Pegou a funda dele, pegou as pedras no riacho, e foi o que ele tinha. Ele não estava confiando na funda. Ele estava confiando na aliança. Ele estava confiando na palavra. E ele devia ter ouvido muitas histórias do povo de Israel. E na hora tudo isso veio na mente dele. Espera um pouquinho. Se lá atrás nosso Deus fez o que fez com Faraó lá, 10 pragas, quem que é esse gigante aí? Vou para cima dele agora. Porque ele sentia confiança, senso de identidade. Quando você não tem esse senso de identidade, você está vulnerável, espiritualmente e emocionalmente. Esse afastamento da aliança enfraquece toda a comunidade. Quando você, marido, se foge da aliança com Deus, foge dos compromissos, você expõe toda a sua família. Expõe sua esposa, expõe seus filhos, expõe todo mundo. Sabe como eu vejo isso? Já pensei nisso. Vem aqui, meu bem, me ajuda uma ilustração aqui. Aqui. Eu sou a proteção da minha casa. O inimigo está lá. Eu sou a proteção. Se eu estou com a minha vida comprometida, eu começo a recuar. Eu vou recuando, a Anice vai recuando, meus filhos vão recuando, vai recuando todo mundo. Vocês vão começar a recuar todo mundo. Mas quando eu estou com a minha vida em ordem diante de Deus, consciente da minha identidade, do meu propósito, o inimigo está lá, eu só vou avançando. Eu só vou avançando. Eu só vou avançando. E vocês, minha esposa, Vitor, Carla, Dani, Jordana. Jordana vai querer passar na frente, correndo assim. Felipe, Carla, e vocês todos vêm avançando. Por isso vocês têm que orar por mim para que eu nunca pare. Que eu sempre tenha sonhos novos, projetos novos, que eu cresça cada vez mais em revelação da palavra, que eu seja cada vez mais ousado, mais cheio do Espírito Santo. Porque se eu recuar, minha esposa recua, vocês recuam. Eu conheço ministérios, e eu vou falar aqui algo delicado agora. Conheço ministérios em que o pastor tinha uma vida moral comprometida. E esta unção dele passou por toda a igreja. Vocês conhecem também. Então essa vida em comunidade é assim. Toda a comunidade sofreu aqui. Toda a comunidade de Israel lá sofreu. Todo o exército de Efraim aqui fugiu.
Não quiseram andar na sua lei, tem o significado de você não viver diariamente com os princípios e mandamentos e valores que Deus te deu. Você começa a estabelecer os seus próprios valores. Você começa a viver nos seus achismos. Não, eu acho que não tem nada demais isso. Não, nada a ver. Você começa a comprometer isto. As implicações disso é uma bagunça moral, uma falta de preparo e a coragem que você tinha enfraqueceu. Esquecer-se das obras e maravilhas que Deus lhe mostrara. Esquecer-se significa desprezar o histórico de fidelidade de Deus. Quando você começa a esquecer do que Deus fez, o histórico de fidelidade dele, você vai deixando de lado. E Satanás vai fazendo questão de trazer à sua memória aquilo que te dá desesperança ou te dá desespero. Sem memória dos feitos de Deus, a fé enfraquece, pois não há expectativa de que Deus agirá novamente. O medo e a insegurança aumentam, pois ao ignorar o passado de vitórias concedidas por Deus, o povo passa a confiar apenas em suas próprias forças. Esse esquecimento gera ingratidão. E a ingratidão gera murmuração. Então, meus irmãos, por último aqui eu quero só citar rapidamente alguns efeitos negativos da murmuração e positivos da gratidão. Primeiro efeito negativo. A murmuração, você começa a murmurar, o teu foco vai ficar só no negativo. A murmuração mantém a sua mente continuamente focada em problemas, dificuldades e a falta. Impede o homem de enxergar as bênçãos de Deus, afastando-se da gratidão e do contentamento espiritual. Outro aspecto que a murmuração gera é ansiedade e estresse. Porque vai gerando uma inquietação, aumenta os níveis de estresse mental, diminui a paz interior, dificultando que Deus, dificultando você enxergar o que Deus está fazendo. A murmuração traz sobre a nossa vida um pensamento pesado. Alimenta os pensamentos pessimistas, crítica constante e dificuldade em resolver problemas. Torna o espírito pesado e abatido, dificultando a operação da fé. Gera desmotivação, gera isolamento social, porque afasta amigos e familiares, pois reclamadores constantes impactam negativamente os relacionamentos. Ninguém suporta viver de uma pessoa ao lado de uma pessoa murmuradora. Ninguém suporta. Você vai criar um isolamento social para você mesmo. Rompe a comunhão com os outros. Causa um crescimento do medo. Enfraquece a crença no cuidado de Deus, bloqueando a coragem espiritual. A murmuração é uma rejeição à gratidão. A murmuração obscurece a capacidade de reconhecer o que é positivo, limitando emoções saudáveis, como a alegria, por exemplo. Gera uma decadência emocional, promove tristeza, amargura, ressentimento. Gera consequências físicas. O aumento do estresse, da insatisfação, pode desencadear doenças físicas como pressão alta e insônia. Olha que maravilha, olha que ganho fabuloso que os murmuradores têm. E tentações à idolatria. Pensamentos murmuradores podem levar à busca de soluções egoístas, materiais ou humanas fora do propósito de Deus. Fortalece um espírito de incredulidade. Vamos encerrar com coisa boa, gratidão. O que ela faz? Ela redireciona o foco mental para aspectos positivos da vida, reduzindo o pessimismo. Você começa a ser grato por pequenas coisas. Isso vai fazendo que o seu foco vai redirecionando. Vai levando você a uma confiança maior nos planos de Deus, desenvolvendo um espírito esperançoso, que você começa a dar graças. Como dar graças? Você está vendo um problema, por que você dá graça? Lembra dos feitos de Deus atrás.
Senhor, eu estou passando por esse problema aqui, Pai, mas eu não vou focar nele. Eu vou focar no que tu fizestes. Porque lá atrás tu operastes coisas maiores. Te dou graças, Pai, porque isto aqui o Senhor vai resolver também. Pronto. Redução do estresse. Promove uma calma interior ao desviar a mente de preocupações para pensamentos de gratidão. Alimenta a paz interior, permitindo confiar na providência divina. Gera um fortalecimento emocional. Fortalece a fé, o contentamento, mesmo em meio às dificuldades. Aumento de felicidade. Reforça a alegria espiritual pela percepção das bênçãos de Deus. Melhoria nos relacionamentos. Pessoas gratas são mais propensas a criar e sustentar vínculos saudáveis. Incentiva o perdão, a comunhão, o amor ao próximo. A gratidão gera foco no presente. Ajuda você a manter e valorizar o momento presente, diminuindo a ansiedade sobre o futuro. Cultiva uma postura de adoração contínua. Reduz a ansiedade. Desenvolvimento da autoimagem sua. Ajuda você a enxergar o que temos e o que somos como obra de Deus. Traz a prevenção de doenças mentais. A gratidão é associada a menor risco de depressão e maior regulação emocional. Olha que benefício. Fortalece um espírito de fé inabalável, evitando estados espirituais de desânimo. Promove a generosidade. Desperta o desejo de retribuir ou compartilhar as bênçãos recebidas. Foi assim que Davi fez no Salmo 103, que nós já citamos. Foi assim que Jesus fez no momento da multiplicação dos pães. Ele podia também murmurar ali, porque trouxeram o problema para ele. Senhor, vamos despedir a multidão, não tem como eles comerem, eles vão morrer de fome. Jesus falou, dá a eles de comer. Como daremos, Senhor? Começou aquela reclamação lá. Aí Jesus não olhou para aquilo e falou assim, o que é que vocês têm aí? Vamos procurar pão aí. Para de reclamar, seja parte da solução do problema. Porque os murmuradores, reclamadores, não se propõem a ser parte da solução do problema. Aí Jesus deu uma missão para eles. Eles deram para Jesus, Jesus devolveu para eles. Aí eles trouxeram 5 pães e 2 peixes. Jesus podia ter murmurado. Porra, vocês estão loucos? Não sabem fazer conta, não? Todo esse tempo passar só isso. Ele não murmurou. Ele pegou e deu graças. Na hora que ele deu graças, multiplicou. Jesus é o nosso exemplo maior. Vamos ficar em pé. Quero lançar um desafio prático para vocês aqui. Vocês gostam de desafio ou não? Um jejum de 7 dias, a partir de hoje. 7 dias sem murmuração. E aí, no próximo domingo, nós vamos renovar ele. Isso não assusta, né? Falar, um mês, o cara fala, nem vou entrar nisso aí, eu vou pecar. Tem gente que é assim, né? Quando a pessoa não quer mudar em nada na vida, ela arruma desculpa para tudo. Mas 7 dias a galera encara, né? Quantos encaram aqui um jejum de 7 dias sem murmuração? E se você murmurar na hora? O que você faz? 3 tapas na boca. Como a Anice falava lá para as crianças, né, cara? Vou lavar só. O que você falava? Com soda, com sabão, sei lá o que você falava. Com cândida. A Anice era boazinha, gente. Vou lavar sua boca com sabão. Você pega o sabão, que está naquele creme dental, tem sabão ali, né? Você dá uma lavadinha. Mas isso é um chip que nós vamos instalar aqui, ó, de um compromisso. É claro que você vai acontecer. Quem está viciado numa coisa, mas eu só estou querendo fazer um exercício com você e comigo, evidentemente, porque você vai ficar ligado.
Na hora que você murmurar. E a outra dica que eu quero te dar. Troque murmuração por oração. Isso chama-se, na psicologia hoje, chama-se ressignificar. Trazer um novo significado para aquilo. Porque tem coisa que dá vontade de reclamar mesmo. Tem hora que você vê uns caras falando na televisão, umas notícias, uns negócios acontecendo que você vem aqui, né? Então como é que você faz? Você troca por oração. Ao invés de você murmurar, fala, Senhor, tenha misericórdia desse abençoado aí, Senhor. Tenha misericórdia dele, dessas palavras que ele está falando, dessas besteiras que ele está dizendo. Tenha misericórdia. Pronto, você trocou a murmuração por oração.